Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo fazer aquele vídeo que me pediste sobre simetrias no espaço, ou seja, em R3. Ok? Vou então fazer aqui um pequeno resumo daquelas estratégias mais práticas que poderás aplicar então para tirar facilmente as coordenadas de pontos simétricos em R3. Ok? Então vou colocar aqui simetria no espaço. Ok? E obviamente estamos no espaço, estamos em R3. Bem, eu vou definir aqui o referencial. Né? Se estamos no espaço, temos o referencial O, X, Y, Z. Temos então assim aqui o referencial. Isto continua, continua, né? Isto continua para baixo, isto para ali. Aqui tens então o eixo do X, aqui traz o eixo dos Y e aqui o eixo das cotas dos Z. Bem, agora vou atribuir aqui as coordenadas de um ponto qualquer, por exemplo o ponto A. Tendo então assim de coordenadas 2, 3 e 5. E agora vamos então pedir as coordenadas simétricas deste ponto A relativamente aos três eixos e depois a três planos que podemos então definir aqui. Repara que este ponto A tem de coordenadas 2, 3, 5, marcarias aqui 2 em X, depois marcarias aqui mais ou menos 3 em Y, né? Unias estes dois e depois se a altura é 5, a partir deste ponto levantavas mais ou menos de ter 5 aqui da altura e teríamos então aqui o ponto A. Ok? Agora, vamos fazer então a simetria, ou seja, o ponto simétrico do ponto A, relativamente quer a eixos, quer então a planos. Então, relativamente aqui ao eixo do X, como é que eu apanhava aqui o ponto simétrico da A relativamente aqui ao eixo ao X, que é o eixo exatamente do X. Então, chamemos esse ponto à linha. E o que terás de fazer é exatamente o seguinte. Repara, se eu quero a simetria relativamente ao eixo ao X, o X, percebes? Este X está aqui, que é o 2, fica exatamente igual. E os outros dois pontos, pedes os valores simétricos. Se tens 3 e 5, ficaria menos 3 e menos 5. Repara que aqui, a nível de uma abordagem um pouco mais gráfica, né, simetria relativamente aqui a este eixo do X, então o ponto estaria mais ou menos aqui em baixo. Estaríamos aqui o A'. Repara que este ponto A e este ponto A', eles ficariam exatamente neste plano, de equação x igual a 2. Ok? Então quer dizer, o A' também, o x do A' também é 2. Repara, 2, 2. O que muda é exatamente o y e a cota. Percebes? O y passa a ser então negativo, apanhas aqui o y neste semi-eixo negativo dos y e também apanhas aqui o semi-eixo negativo das cotas. Okay? Agora, na prática, nem tens que fazer esta visualização, percebes? Simetria relativamente ao x, mantens o valor de x e o y e o z passam então às coordenadas simétricas. Agora, simetria relativamente ao y. A mesma estratégia, né? Diz que é um ponto à linha. Simetria relativamente ao eixo do y. É exatamente a mesma coisa. Ok? A mesma coisa, mas não em x, mas agora adotar isto então a y, ou seja, se quer simetria relativamente ao eixo ao y, quer dizer, vais ficar aqui com a coordenada y será exatamente a mesma, 3, e a coordenada x e z passa então para os valores simétricos. Em 2 terias então menos 2 e em vez de 5 terias então menos 5. Agora, simetria relativamente ao eixo ao z. A mesma estratégia, ok? Agora vamos manter o valor do z, né? Do z do ponto, da cota do ponto, ficará igual. E o x e o y passarão então às coordenadas simétricas. Então terias aqui o ponto à linha. Mantens exatamente o valor do z, que seria 5. E depois o x e o y passam então às coordenadas simétricas, menos 2 e menos 3. Repara que se podes sistematizar isso, se eu peço simetria relativamente ao z, mantens o z e aquelas, os dois coordenadas que não aparecem aqui, que seriam y e x, passam então aos simétricos e mantens o z. Simetria relativamente ao eixo ao y, mantens o y e o x e o z passam então para as coordenadas simétricas. Simetria relativamente ao x, mantens o x e o y e o z passam então para as coordenadas simétricas. É simplesmente isto, ok? Agora, tens ainda simetria relativamente a planos. Agora imagina que eu te pedi a simetria do ponto simétrico A, mas relativamente ao plano OXY. Que seria, em termos aqui de visualização do referencial, o plano OXY seria exatamente este plano aqui do chão.
E se eu quero o simétrico deste ponto relativamente aqui ao plano x ou y, repara que em termos de lógicas de simetrias espaciais, este ponto ficaria então mais ou menos aqui em baixo. Repara que a nível das coordenadas deste ponto à linha, a nível do y e do x, ficariam exatamente iguais. A única coisa que acontece é que a cota passa então ao valor simétrico. Então a lógica será um pouco parecida com esta primeira. Mas agora se tens aqui simetria em relação ao plano x ou y, o ponto simétrico é mesmo assim. Mantens o x e mantens o y, percebes? O x e o y fica igual, então terias 2 e 3. E a cota passa então ao valor simétrico, terias então menos 5. Agora, simetria em relação ao plano, por exemplo, x ou z. É a mesma coisa, estás a ver? O x fica igual, o z fica igual e o y, aquele que não aparece aqui, da mesma forma que nestes casos, a simetria em relação ao z, o x e o y não aparecem aqui, então eles passam para o simétrico. Neste caso, tem x ou z, o x ou z, o x e o z mantêm a mesma coordenada e aquela que não aparece aqui, que é o y, passa então para simétrico. Então terias que o A' seria, o x fica o mesmo, então terias 2, o z fica o mesmo, terias 5 e o y passará então para as coordenadas simétricas, então menos 3. E ainda tens a simetria relativamente ao plano y ou z. Aqui é exatamente a mesma coisa. Okay? Repara, se aparece y ou z, mantens o y, mantens o z e aquela coordenada que não aparece, que é o x, é a única que passará então para o simétrico. Então o x passa para simétrico, ficarias com menos 2 e mantens o y e o z, ou seja, 3 e 5. Simetria relativa. Aqui estamos a falar de simetria relativamente a planos. Aqui, simetria relativamente a eixo. Ainda existe mais uma que será uma simetria agora, mas relativamente à origem. Okay? E a simetria relativamente à origem, que seria este ponto 0, 0, 0, quando pedirem a simetria relativamente à origem, aí todas as coordenadas passarão então para o valor simétrico. Se tens 2, 3, 5, ficarias com menos 2, menos 3 e menos 5. Eu devia ter posto aqui uma das coordenadas negativa, por exemplo, se o x fosse menos 2, atenção que ao passasse para o simétrico ficaria mais 2. É mesmo trocar o sinal, se estiver negativo fica positivo, se estiver positivo fica negativo. E simetrias em R3 é exatamente isto, mais nada. Ok? Fica então aqui o vídeo, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.